Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um novo bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre programas de arquitetura, isso mesmo. Quais programas você tem que ensinar, qual que é uma boa ordem cronológica para você aprender esses programas. Programas que eu particularmente acho que você não precisa aprender correndo, acho que você pode esperar um pouco. Qual é o seu foco também quando você vai escolher os programas que você vai trabalhar. E se você gostar do conteúdo, siga a gente nas redes sociais, ativa o seu sininho, segue a gente aqui no YouTube, deixe seus comentários, deixe aí no comentário que programas que vocês estão usando, qual foi o primeiro programa que vocês aprenderam, tá certo? Bom, vamos lá. Olha, quais são os programas, né? Que programa que eu tenho que aprender, professor? Veja, hoje a gente não pode ainda excluir a importância do Autodesk, AutoCAD 2D, né? Seja qual versão você tiver aí na sua máquina. Por quê? Porque apesar de termos no mercado muitas outras tecnologias, BIM, seja lá o que for, entenda, não é todo mundo que se converteu para essas tecnologias. Não é todo mundo que sabe o BIM, não é todo mundo que tem esse conhecimento, principalmente os engenheiros, tá? A ampla maioria das engenharias não utiliza programas BIM ainda, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente recebe ainda muitos arquivos em formato DWG. O que é o formato DWG? O formato DWG é a extensão de arquivo de um arquivo de AutoCAD, tá certo? Veja, demora, é gostoso aprender AutoCAD? Não é gostoso, é difícil, tá? É impossível? Não é. O que é o AutoCAD? Ele é basicamente uma ferramenta 2D, né? Pensa o seguinte, ele é um auxiliador para que você consiga produzir os seus projetos para uma tela de computador, né? Então, antigamente a gente utilizava aquelas pranchetas de régua paralela, né? E aí isso evoluiu e a gente chegou no AutoCAD, tá? Para vocês terem uma ideia, o AutoCAD é tão antigo que quando ele começou a ser lançado, a gente não tinha propriamente um mouse muito bem definido. Então você acabava tendo que projetar muita coisa com coordenadas cartesianas absolutas. Poxa, muito difícil, professor. Basicamente você guiava o teu desenho, cada linha por linha, através de uma coordenada. Então vai para lá a linha, vai para cá a linha, só digitando, tá? Então isso é muito lento. O que a gente vê hoje? Hoje é mais rápido. Hoje a gente tem atalhos, hoje a gente tem mouses, né? Vários tipos de comando ali no mouse. Então isso tudo vai muito rápido. Poxa, ele é muito antigo? É, muito antigo, tá? E o principal, ele tem muitas formas de você utilizar ele, né? Por exemplo, ele tem ali acima de 7.000 comandos. E por que ele tem tantos comandos? Porque imagina para a empresa Autodesk lançar uma plataforma e você gasta um tempo aprendendo ela e no ano seguinte, como é tradicional de qualquer empresa de tecnologia, eles lançam a versão daquele ano. Imagina eles apagarem os comandos anteriores, né, que eles estavam começando, e começar com novos comandos que fazem de forma melhor aquilo. Então o que acontece é que tem muitos comandos, né, que fazem a mesma coisa. Então de repente você estava na faculdade lá em 2010, você aprendeu a fazer as coisas no AutoCAD de um jeito. Você está na faculdade agora em 2021, você está aprendendo a fazer de outro. Então, um exemplo, as escalas anotativas. Na minha época de faculdade, eu não tinha escalas anotativas. Hoje, você tem escalas anotativas no AutoCAD, o que facilita muito esse processo. Então, ainda assim, eu digo, aprenda o AutoCAD primeiro. O AutoCAD é fundamental para qualquer base de trabalho sua. Não vá para uma ferramenta BIM, para um 3D, antes de passar pelo AutoCAD. A própria estruturação das faculdades, o que a gente chama de matriz, né, curricular, ela não faz isso, tá? Então, pensa, se nenhuma faculdade do Brasil, nenhum coordenador de faculdade
coloca um BIM antes de um AutoCAD, então não é você que vai pegar e querer aprender um Revit, um ArchiCAD antes de aprender um AutoCAD, tá certo? Olha, AutoCAD é a única ferramenta do mercado? Não é, tá? AutoCAD, ele é a ferramenta mais antiga, mas hoje a gente tem várias paralelas. Então, dependendo do teu escritório que você caia, você pode aprender uma plataforma diferente. Porém, é muito raro mesmo. Eu só vi até hoje, assim, de 100 escritórios, 2 trabalham com uma versão paralela de AutoCAD. Principalmente por uma questão de legalização. Veja, é ilegal você baixar um programa pirata, todos sabemos disso. Ah, professor, mas não dá nada, ninguém vai ver. Você que pensa, tá? Aqui onde eu trabalho, onde eu exerço, meu habitat de trabalho, eu já vi uns 4, 5 escritórios serem autuados. O que é autuação? Eles vão lá e falam, ó, identificamos pelo seu IP que a máquina tal, tal e tal tem software não registrado, regularize. Eles não dão multa, mas eles pedem para regularizar. Pô, e aí é uma pancada, né? Assim, se você for alugar por mês um AutoCAD, dá uns R$300 por máquina, né? Não é uma coisa muito barata, mas vamos combinar, se você tem 5 estações de trabalho de AutoCAD, quer dizer que você tem 5 funcionários. Se você tem 5 funcionários, você não tem pouco volume de trabalho, não sei, mas é a minha percepção. Agora, você aluno que está na faculdade, você não tem grana ainda para isso. A Autodesk, que é a fabricante, ela te dá gratuitamente. 3 anos, se eu não me engano, 4 anos, o período que você estiver na faculdade, ela vai te dar. Tem todo um processo, você tem que entrar lá no site da Autodesk, colocar a sua carteirinha, documentos que provam que você ainda é estudante, e eles vão te liberar todos os programas deles tranquilamente. Isso é uma bela de uma mão na roda, porque antigamente não tinha isso, né? Então, calma, porque existem formas de você se regularizar, existem planos financeiros de bancos, Banco do Povo, que te ajuda a comprar, por exemplo, uma licença se for necessário para você, e aí a partir disso você continua, ok? Olha, vamos falar agora do segundo programa que você tem que aprender. Na minha opinião, na minha humilde opinião, você tem que aprender um SketchUp, tá? Ou qualquer outra ferramenta de modelagem 3D. O que é outra ferramenta de modelagem 3D? Porque você tem o SketchUp, mas você até tem o AutoCAD 3D, você tem outras ferramentas aí, Rhinoceros, 3D Studio Max. Eu acho que o SketchUp é a melhor para essa etapa do seu aprendizado. Tá? Por quê? Porque ele é fácil de mexer, ele não tem tantos comandos como o AutoCAD, é muito intuitivo, você começa a dar uma visualização dos seus volumes arquitetônicos de engenharia e isso vai dar um gostinho para você do 3D. E outra, gente, está repleto no YouTube, em qualquer lugar você tem alguém ensinando o SketchUp, tá? Então não é por falta de conhecimento disponível que você não vai conseguir aprender esse SketchUp. Agora, falar em termos de horas, né? Se você gastar aí pelo menos um curso de 40 horas presenciais no AutoCAD, você consegue aprender. Em comparação a um curso de 10 horas no SketchUp, você consegue aprender o programa. Então ele é muito rápido de aprender, diferente do AutoCAD, que leva um pouquinho mais de tempo. Mas o SketchUp ele serve para você modelar o tridimensional. Não serve para você fazer o que a gente chama de renderização, que é transformar a fotometria, aliás, S3D, em fotometria. Ao meu entender, nós temos 2 vertentes aqui mais famosas. O primeiro é o Lumion e o segundo é o V-Ray, tá? Quais são os benefícios das duas? O Lumion, ele é um programa mais rápido de aprender, mais intuitivo e você gasta menos tempo para soltar uma maquete, tá? Poxa, e o V-Ray? O V-Ray é a melhor ferramenta de fotometria. Desculpa, fotometria não. O V-Ray, ele é a melhor ferramenta de fotorrealismo para os seus tridimensionais. Só que você tem um custo que a gente não discute. O custo de você aprender leva um pouquinho mais de tempo versus o custo de você soltar a sua produção para o seu cliente. Gente, é indiscutível a qualidade de um 3D do V-Ray
ele é muito maior do que a de um Lumion. Só que existe um negócio chamado custo-benefício e o quanto você consegue repassar isso para o seu cliente. Veja, se o meu cliente ele vai me pagar R$1.000 pelo projeto todo, será que eu consigo ficar um mês fazendo uma foto para o meu cliente para deixar essa foto perfeita no V-Ray? Não consigo, porque eu não tenho orçamento para ficar esse tanto de tempo. Então eu preciso ir para um Lumion para conseguir entregar mais rápido, tá? É a minha visão. Qual que é o problema do Lumion versus V-Ray? O Lumion você precisa de uma máquina, né, um desktop, um setup, né, mais poderoso e o que trava a maior parte das pessoas que vão para o Lumion. Então o que eu falo? Tente investir numa máquina boa, não é notebook, pessoal. Nossa profissão não mexe com notebook, tá? A não ser que você queira investir num notebook super poderoso. Você tem que investir numa máquina de mesa, porque elas tendem a ser mais baratas, isso se a gente não considerar a alta do dólar que está aí. Então, para mim, o fluxo é AutoCAD, SketchUp e Lumion. Com essas 3 ferramentas, você vai aprender muita coisa, você vai conseguir desenrolar os seus trabalhos e ganhar dinheiro com essas 3 ferramentas. Qual que é o problema? O problema é que essas são as 3 ferramentas que a gente usa na faculdade. Mas essas ferramentas, elas não são BIM, elas não têm uma inteligência que a gente já precisa, principalmente quando a gente sai para o mercado, que é o Revit. Então, para mim, se você optou por estudar o V-Ray ao invés do Lumion, tranquilo, é só uma substituição. Mas o Revit, ele é a sua 4ª escolha de programa a ser aprendido, tá? E aí é que tá. Hoje, todo mundo também só fala de Revit ou qualquer outra ferramenta BIM, porque existem outras ferramentas BIM. Por exemplo, existe o ArchiCAD, que é uma das mais famosas, que ele é da Graphisoft, tá? Que é uma outra empresa. Por que eu optei na época que eu fui aprender Revit? Porque eu aprendi Revit em 2012, eu ainda estava na faculdade, então eu estou aí há quase 9 anos com essa ferramenta na lomba, lendo um monte de coisa, estudando um caminhão de coisa, e aí ela não para de mudar, ela não para de evoluir, não para de surgir novas ideias, novas subprogramas dentro do Revit, como Dynamo. E aí a gente tem até o Grasshopper, que é um outro programa, mas não vamos entrar nisso. Mas o Revit, ele é fundamental, por quê? Porque ele automatiza muito os seus processos, tá? Então, o Revit, ele é a sua 4ª ferramenta de trabalho. Só que ele é igualmente trabalhoso de aprender como o seu AutoCAD, tá? Então, a maior parte do pessoal, quando chega nessa etapa de aprender Revit, já está meio de saco cheio, porque tem que estudar, gente, tem que estudar. Mas eu vou falar para vocês, compensa. Você consegue pegar muito projeto, você consegue evoluir, você consegue pegar erros antes de ir para a obra. Então, não estaria estudando há 9 anos se não valesse a pena. Porque você consegue, esse é um tipo de coisa que você consegue repassar para o seu cliente. Porque ao invés de você entregar um negócio em um mês, você entrega em uma semana. Então, se você dominar o Revit de verdade, você ganha muita velocidade. E dessas 4, para mim, se você conseguir unificar o Revit com o Lumion, porque o Revit e o Lumion conversam. Então o Revit ele vai fazer todo o volume e a construção e as plantas e os cortes. Não é de uma forma mágica, tem um trabalho envolvido. Mas quando você unifica com o Lumion, que é rápido, você está unindo as 2 ferramentas mais rápidas do mercado para mim, que é o Revit e é o Lumion. Então quando você junta essas 2, você ganha tanta velocidade que você consegue pegar 10 clientes por mês e você não perde prazo de nenhum, tá? Só que o Revit, ele exige que você pare um pouquinho toda semana e estude, né? Inclusive, pessoal, dia 9 nós temos o webinário, tá? No dia 6, 7, 8 nós vamos fazer um aquecimento do webinário que eu vou te apresentar uma surpresa, né, que a minha equipe está trabalhando para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então não percam o webinário do dia 9, ele é um webinário gratuito, que a gente vai conseguir discutir essas velocidades e essa metodologia aplicada sobre alguns desses programas. Olha, então a gente falou sobre esses 4. O que eu colocaria como um 5º aqui para você aprender já depois de velho? Alguma ferramenta de edição de imagem, por exemplo,
um Illustrator ou um Photoshop, que também exige um pouco de trabalho para você aprender, só que ela é fundamental, porque ela te solta um pouco na composição do seu trabalho. O Illustrator, principalmente, para quando você trabalhar com imagens isométricas mais arrumadinhas, quando você quiser fazer uma apresentação, manipular um pouco dessas imagens 3D, para você entregar um trabalho ainda mais polido para o seu cliente, tá certo? Poxa, professor, você só falou de 5, mas só tem essas 5 ferramentas no mercado? De jeito nenhum. Existe tanta ferramenta no mercado, gente. Eu não falei do Dynamo, do Grasshopper, eu não falei da MicroStation. Existe muitas ferramentas. Cada fabricante tende a puxar um pouco para o seu lado. O importante é você escolher nessa mesma composição. Você precisa ter uma ferramenta de trabalho 2D básica, um AutoCAD ou alguma outra ferramenta CAD, uma ferramenta de desenvolvimento 3D básica, tipo um SketchUp, para mim ele é básico, mas se você quer gastar um tempo aprendendo outra, tranquilo. Você precisa de uma ferramenta de renderização, Lumion, tem gente que usa Aqua, várias outras ferramentas de renderização. Você precisa de uma ferramenta BIM, independente do que você for escolher, e você precisa de uma ferramenta de edição de imagens. Esse é o 5, é o poder que você vai ter em uma mão para você desenvolver o seu trabalho. Pô, professor, você não falou do 3D Studio Max. Eu vou falar a minha opinião, vou causar uma revolta aí em todo mundo que está talvez assistindo isso, principalmente quem mexe em 3D Studio Max e chegaram até aqui. Esse 3D Studio Max não é para arquitetura, tá? Não é. Eu sempre falo isso para os meus alunos, não existe faculdade no Brasil que ensina 3D Studio Max. Uma faculdade de engenharia, arquitetura, design, ninguém ensina 3D Studio Max. Por quê? Por que eu tenho que aprender 3D Studio Max? Gente, 3D Studio Max, ele é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Então, se você olhar, por exemplo, esses filmes da Disney, Shrek, Procurando Nemo e não sei o que, todos são feitos no 3D Studio Max, praticamente, essa modelagem. E aí vem o arquiteto, esse designer muito intrometido, quer pegar essa ferramenta super poderosa para criar coisas estáticas, fotos estáticas de uma arquitetura. Ele vai fazer? Vai, mas a que custo? Né? Então hoje a gente tem, lógico, empreendimentos que pagam esse custo. Por exemplo, eu tenho escritórios aqui na minha cidade que eles cobram R$ 1.500 por foto feita no 3D Studio Max. Quem paga isso? Porque uma foto não vai adiantar muita coisa. Então pelo menos eu preciso de umas 2 fotos, R$3.000 de foto. Quem vai pagar isso? Será que eu consigo repassar esse custo para o meu cliente que está lá fazendo uma casa, que está fazendo um comércio? Não consigo. Então, quem vai pagar isso? Grandes construtoras, incorporadoras, aí eles pagam, porque isso vai realmente vender o processo. Então, eu acho que é um braço da nossa profissão muito específico. Então, pelo menos todo mundo que eu vejo que mexe no 3D Studio Max, arquitetos e designers, etc., eles abandonaram a profissão e eles fazem só isso. Aí eles vão lá para São Paulo, vão para outras escolas e aí eles ficam lá tipo um ano e meio estudando o programa. É muita coisa. Então assim, é um braço. Então por isso que eu não coloco ele nessa composição de 5. Porque ele é quase como se fosse uma outra mão. E aí que você vai focar nessa outra mão, você vai acabar esquecendo um pouco da profissão e você vai ficar só nesse raciocínio, entende? Então 3D Studio Max eu não acho que é uma ferramenta que você deve aprender correndo. Se você quiser, vai lá, aprende sim, mas espera um pouco, tá? Pessoal, se você gostou, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube, deixa os seus comentários, isso ajuda muito. Você acha que eu estou enganado? Faz aqui um comentário, a gente vai discutir, tá? E lembre-se do nosso webinário dia 9 e do nosso aquecimento 6, 7 e 8, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!